A gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença de representantes das candidaturas. De acordo com esse sorteio, o entrevistado de hoje é o candidato Breno Queiroga, do Solidariedade. A entrevista terá duração de 10 minutos e, ao final, o candidato terá mais 30 segundos para as considerações finais. Lembrando que a Rádio Universitária também entrevistará o candidato Breno Queiroga e veiculará a entrevista amanhã no Jornal do Meio-Dia. Candidato, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Começar com uma pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos, que é o seguinte: o Rio Grande do Norte tem hoje, segundo o Banco Central, uma dívida de 1 bilhão que passa do 1 bilhão e 500 milhões de reais. A gente é o estado mais violento do país, tem o terceiro pior ensino médio do Brasil. É um dos estados mais ineficientes entre os 27 estados brasileiros. Por quê? Mesmo nesse cenário, o senhor quer ser governador do Rio Grande do Norte? Eu quero ser governador exatamente por causa desse cenário, né? Exatamente por causa do momento. Eu estou vendo as pessoas que construíram esse problema se candidatando, dizendo que vão resolver esse problema. Do outro lado, eu estou vendo pessoas que não têm experiência, que não conhecem a máquina pública, que não veem o que é isso, se propondo também a resolver esse problema. Nós nos preparamos para resolver o problema do estado do Rio Grande do Norte. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala da falta de dinheiro público, eu gosto muito de usar o exemplo do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o estado que tem a maior arrecadação per capita do país, é o estado mais rico do país. E o Rio de Janeiro é o estado que vive a maior crise do país. Então o Rio de Janeiro ensinou para o Rio Grande do Norte, ensinou para o Brasil, que recursos públicos, quanto mais você bota em corrupção, mais ela aumenta. Quanto mais você bota em desperdício, mais ele aumenta. Quanto mais você bota em desvio, mais ele aumenta. Nós construímos uma candidatura para romper com isso. Uma candidatura barata, no qual nós não vamos ter que cometer corrupção para pagar as contas da campanha, e uma candidatura no qual nós não nos coligamos com os partidos tradicionais. Nós não aderimos a esses projetos tradicionais. E aí a gente vai ter autonomia de fazer os cortes e os ajustes que tem que ser feito na máquina pública para poder investir onde tem que ser investido, que é na saúde, na educação e na segurança. Falar um pouco mais como será esse governo do senhor, pelo seguinte: o seu vice, Sérgio Leocádio, né, que é delegado da Polícia Civil, aposentado, salvo engano? Sim. Aposentado, ele sempre aparece na sua propaganda, se apresentando e dizendo a seguinte frase, eu vou abrir aspas, ler aqui: segurança forte, conversa curta e grossa. O que isso significa no eventual governo do senhor? Como serão os espaços de diálogo? Segurança pública, ela tem um caminho muito simples, assim. Nós temos que atuar ela em 3 frentes básicas. Hoje a nossa sociedade é uma fábrica de vulneráveis. Sem educação de qualidade, somos a terceira pior educação de ensino médio do país. Sem saúde e qualidade, a população morrendo, amigo, nos hospitais, nas filas dos hospitais, e principalmente sem oportunidade de emprego para o jovem. Nós temos que estancar essa fábrica de vulneráveis, que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Segundo ponto, reduzir a impunidade. Nós temos que modernizar a máquina pública, valorizar o policial, para que a gente consiga reduzir a impunidade no nosso estado com processos robustos, com provas robustas, para que o juiz consiga manter o bandido preso. Terceiro ponto, acabar com as nossas universidades do crime, nossas penitenciárias, né? Reduzindo nas penitenciárias a questão de associações, celulares, comando de crime dentro da penitenciária. Como é que a gente faz isso? Cortando o dinheiro das associações criminosas, fortalecendo nossas delegacias de investigação de crimes financeiros. Porém, nessa história toda, quando a gente fala do tiro, do curto e grosso, como o nosso vice-governador diz, é porque nós temos que ter uma coisa muito clara entre a gente. Bandido tem que ter medo de polícia. Essa conversinha de que bandido é coitadinho e tal, isso não existe. Bandido tem que ter medo de polícia. Então, eu, particularmente, se tiver a vida de um bandido e a vida de um policial, de um cidadão de bem, vocês podem ter certeza. A vida de um policial e de um cidadão de bem vale infinitas vezes mais do que a vida de um bandido para a gente. Diferente do entendimento de outros partidos. Essa é a nossa perspectiva. Agora, não é só fazer o dever de casa. Por exemplo, quando a gente falou em gerar emprego e oportunidade, 85% dos empregos gerados no Rio Grande do Norte, segundo o CAGED, que saiu agora, são gerados pela iniciativa privada. Apenas 15% desses empregos são gerados pela máquina pública. A máquina pública não está conseguindo pagar seus salários. Quem é que vai gerar emprego para o jovem e para o mundo do crime? Iniciativa privada. Como é que você estimula a iniciativa privada a gerar empregos? Estradas de qualidade, redução da violência, melhoria na qualidade do ensino médio, especialmente inserindo ensino profissionalizante e técnico no ensino médio, né?
Esse tipo de coisa que nós temos que fazer. Incentivo, estímulo. Tem empresa querendo abrir no Brasil, vamos atrás dessas empresas, dar estímulo, dar isenção tributária, o que for necessário para trazer essas empresas para cá, para gerar emprego e oportunidade para o jovem não ir para o mundo do crime. Hoje o jovem, ele procura o trabalho, está a porta fechada. Mas o crime está lá com a porta aberta chamando ele. Exato. Né? Então nós temos que mudar essa porta, fechar a porta do crime e abrir a porta do emprego. Candidato, falando agora de educação, especialmente educação no nível superior, a UERN a gente vem acompanhando, passando por situações muito difíceis, e no seu plano de governo, eu vou usar a expressão que está lá, propõe, abre aspas, revisão dos procedimentos e processos das unidades da UERN para concretizar uma redução ou otimização dos custos, fecha aspas. O que isso significa? Redução de unidades, redução de custos, privatização? Não, privatização em hipótese nenhuma. A UERN ela tem um papel muito importante no nosso projeto. A UERN ela será um centro de excelência de capacitação continuada dos servidores da educação do ensino médio, fundamental, inclusive dos municípios. Isso, inclusive, ajuda ao Fundeb a custear a UERN, é uma fonte de recursos. Agora, assim como a UERN, como a CAERN, como todas as secretarias, nós vamos sanear as contas do Estado do Rio Grande do Norte. E qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer isso? Tecnologia, sistemas de gestão integrado, olhar onde está tendo desperdício, onde está tendo lucro, onde tem servidor subaproveitado, onde tem servidor trabalhando mais que o normal, valorizar aqueles que estão dando resultado. E isso a gente consegue através do uso de tecnologia. Sistemas de gestão de recursos humanos, de gestão de compras, de gestão de estoque, tudo isso está disponível hoje, mas o nosso Estado ainda está funcionando no tempo do papel. E o papel não tem uma ferramenta melhor por favoritismo, por desperdício e corrupção do que você trabalhar com papel nos dias de hoje. Tem que dar transparência ao uso do dinheiro público, na UERN, na CAERN, em todos eles. Mas agora é importante que eu diga, deu transparência, saneou, organizou, não está dando lucro, qualquer empresa, seja ela pública ou privada, você tem que vender. A empresa ela tem que dar resultado, ela tem que mostrar que veio. A UERN, graças a Deus, é uma grande empresa, tem cursos muito qualificados, o curso de Direito é um curso excelente, enfim, tem vários cursos excelentes, mas ela tem um papel muito importante para a gente. Não existe essa possibilidade de privatizar e falar em privatização da UERN agora, porque ela vai ser nosso braço direito para dar o suporte para a formação continuada dos nossos professores no ensino médio, ensino fundamental e ajudando as prefeituras também nesse aspecto. Até porque o papel da UERN não é dar lucro, né? É verdade. Candidato, agora o Estado está nessa situação, segundo o Banco Central, mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em dívidas, e o senhor tem sempre falado em modernizar, em enxugar a máquina. O que o servidor público pode esperar de um possível governo do senhor? Congelamento de salário, exonerações? De forma alguma. O servidor público ele tem que ter em Breno o seu maior aliado. Tem muito candidato aqui propondo aumento, dizendo que vai fazer isso, aquilo, outro, é tudo mentira. O candidato ia falando em aumento nos dias de hoje, onde já se sacou todo o dinheiro do Fundo da Previdência, onde já se antecipou os royalties, onde foi feito diversos empréstimos e o Estado está estourado com a folha de 80%, não tem como falar em que vai dar aumento e tudo isso. Agora, qual é a nossa principal meta? Organizar a casa. E nós temos coragem, vontade e independência para fazer isso. E valorizar o servidor efetivo principalmente. O Estado do Rio Grande do Norte tem muito servidor temporário que é sequer necessário. Tem muita terceirização desnecessária. Tem terceirização importante, mas tem muita terceirização desnecessária. O que tem de prédio locado nesse Estado a 50, 60 mil reais, que sequer precisa existir, são muitos. As secretarias de Estado, para concluir, elas têm 15 setores em comuns: compras, estoque, almoxarifado, recursos humanos. Quando você unifica 3 ou 4 secretarias dessas, só precisa de 15 setores. Você consegue economizar. E aí você consegue valorizar e pagar o servidor efetivo em dia. Mas, principalmente, isso é muito importante que eu diga aqui, você que é servidor efetivo do Estado do Rio Grande do Norte, você já deve ter passado por isso. 10 ou 15 servidores de um setor muito competentes, aí vem um governador e indica o filho de um prefeito que não tem competência nenhuma, não sabe nada daquela área, para ganhar 3 vezes o que os servidores estão ganhando lá, desmotiva totalmente aquele setor. Se o setor produzia X, não passa a produzir meio X ou talvez nem nada. Então, esse é o tipo de coisa que nós vamos corrigir no Estado. Inclusive, no nosso plano de governo, no mínimo 70% das nomeações de direção serão de servidores efetivos. Candidato, rapidinho, a gente tem 1 minuto e pouco. A gente está sempre falando de segurança, mas no Rio Grande do Norte, hoje no país como um todo, mas especialmente no Rio Grande do Norte, tem uma particularidade, que é a guerra entre facções. Como encarar essas facções? Facção, droga, crimes que têm
alto nível de organização, você combate estruturando as delegacias de crimes financeiros. Eles vão lá atrás do dinheiro, do patrimônio de quem está à frente disso aí, bloqueia o patrimônio, quebra as pernas do crime. Esse é o caminho, isso foi feito nos estados que conseguiram expulsar esse tipo de crime de lá e nós vamos fazer no Rio Grande do Norte. Fortalecer nossa delegacia de crimes financeiros com muita tecnologia, integrando inclusive essas delegacias aos procedimentos de investigação, de forma que elas entrem automaticamente no ato do processo de investigação, gerando a prova e já dando início ao processo de bloqueio de patrimônio, de contas e de recursos desses criminosos. Isso é o jeito de cancelar o crime organizado no país e no estado do Rio Grande do Norte. E é possível fazer isso em quanto tempo? Isso é difícil de fazer em 4 anos, mas com a ajuda da tecnologia a gente consegue dar um grande salto. São Paulo, há 10 anos atrás, era o 3º estado mais violento desse país. Hoje é o menos violento. O Rio Grande do Norte era o 3º menos violento. Hoje é o mais violento. O que São Paulo fez que nós não fizemos? Isso que eu estou dizendo. Modernidade, tecnologia e valorização do profissional da segurança. O tempo do senhor terminou. Candidato, a gente agora, eu agradeço muito, a gente vai ter agora, quer dizer, o senhor vai ter agora 30 segundos para falar diretamente para o seu eleitor. Eu quero dizer ao eleitor, esse 70% que acabou de sair na pesquisa, que está indignado, né, com o que está acontecendo na política do nosso país, que existe um voto que nunca deixa de ir para a urna, meu amigo, é o voto comprado. E o voto comprado elege o político corrupto. Então, se você não for votar, você vai estar ajudando os políticos corruptos. Eu não quero nem um voto de Fátima, nem um de Carlos, nem um de Robson. Eu quero o voto de você indeciso. Com 15% do seu voto, eu estou no segundo turno e consigo fazer a mudança que o estado do Rio Grande do Norte precisa. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte na caminhada. Até mais.